Boa noite. Hoje nós teremos o terceiro encontro do ciclo Fogueira Doce Múltiplas Leituras e temos aqui conosco a Raquel Soares. A Raquel é terapeuta, ela segue uma linha do Winnicott e do Gilberto Safra, é isso, né, Raquel? São áreas que eu não domino, então não vou me atrever a ficar falando sobre isso, tá? A primeira coisa que eu vou fazer, como eu fiz nas outras, eu vou projetar o livro para vocês, né? Porque talvez algumas pessoas ainda não tenham o livro, ou só para a gente manter o universo visual aceso em todos nós. E aí a gente vai passar para a Raquel falar, e conforme a Raquel me pedir, eu vou apresentando via um PDF as imagens que ela me solicitar para mostrar e as sequências que ela me solicitar para mostrar. Tá bom? Então a dinâmica vai ser uma última coisa também. A gente combinou entre eu e a Raquel aqui que ela vai fazer a apresentação dela e no final da apresentação ela abre para vocês perguntarem. Como ela está tentando desenvolver um pensamento, um raciocínio que tem uma certa sequência, ela fica com um pouco de receio de perder o fio da meada se alguém interferir na conversa, então na fala. Então ela pede para que vocês esperem e ao término vocês anotem o que vocês querem perguntar e ao término ela abre para perguntas e conversas, tá bom? Raquel, você quer ir falando alguma coisinha sobre você enquanto eu só preparo a câmera aqui? Ah, bom, estou, né, num lugar de psicóloga, psicanalista já há alguns anos, estou o tempo todo no consultório, já tem mais de uma década, trabalho, né, muito assentada no pensamento do Winnicott e do Gilberto Safra, que é um professor lá da USP, e, portanto, a gente, né, fica acompanhado pelo Winnicott, Gilberto, Simone Weil, Edith Stein, poesia, literatura e tudo que a gente puder, porque nada disso dá conta do humano, né? Então, e eu mantenho alguns grupos de estudo para continuar, né, pensando e refletindo sobre a clínica, e porque também a clínica é um lugar bastante solitário, né? Então, os grupos ajudam muito a fazer companhia nesse encontro aí com esse lugar de psicólogo. É isso, mais ou menos, assim, não tem muito o que dizer sobre mim, Tá. não. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir então agora a câmera, tá? Para quem quiser ver o livro de novo, lembrem que eu vou abrir a câmera com o livro, mas vocês têm que fixar a minha imagem, tá? Então, aqui está o livro. É uma passagem rápida, né? Não vou passar em detalhes o livro, tá? Meu dedo está machucado, não reparem. Eu vou passar o livro. Então, né? A gente já começa aqui, como vocês sabem, tem essa sobrecapa, que é uma capa, a capa é de um formato flexível. E aí eu vou passar só para a gente, todo mundo ficar mais ou menos sintonizado e conectado com o universo visual do livro de novo, né?
A gente sabe que tem aquele pós-fácil aqui, que vem essa sequência de imagens. Então é isso, né? Agora a gente já pode... Está todo mundo com as imagens mais frescas na cabeça. Eu acho que a gente pode começar, então, passando a bola para a Raquel. E, mais uma vez, quem quiser perguntar alguma coisa, pergunta ao término. Anotem aí quais são as questões para perguntar no término da fala. Vamos lá, Raquel? Bom, quando o Marcelo me convidou para fazer essa leitura, essa conversa, né, essa prosa aqui a respeito do livro, né, num primeiro momento, eu encarei, assim como eu encaro as coisas na minha vida, até o Marcelo me perguntou de que signo que eu sou, eu encarei com seriedade, com compromisso, eu levo muito a sério as coisas que as pessoas me pedem, né? Assim, tem até umas colegas psicanalistas aí, talvez até eu esteja dando elementos demais do meu funcionamento, mas eu, num primeiro momento, encarei de uma maneira meio rígida a tarefa, porque não é meu lugar de origem, né? É um lugar de falar, meu lugar é ouvir, né? Então, de uma maneira muito rígida, mental, assim, né? Tentando dominar a experiência. Assim, usando uma imagem, né? É como se eu estivesse entrando num mar gelado, né? Água gelada, mar revolto, uma experiência, né? Que apesar do desejo de encontrar aquilo, né? O mar ele desperta, né? Um pouco, é uma experiência um pouco desconfortável, né? Ainda mais mar gelado, revolto, eu não gosto de água gelada, né? Mas aí a gente vai indo para o encontro com as ondas, né? Se a gente resolve encarar as ondas de frente, medir força com a onda, em geral a gente toma um caldo, né? A gente pode se dar mal, né? E aí eu entendi que eu precisava, feito essa experiência, me curvar e mergulhar no processo, né, me entregando à onda, para que eu pudesse atravessá-la, né? Então, eu tive que, de alguma maneira, né, aceitar a minha vulnerabilidade, a minha pequenez, né, para conseguir atravessá-la, né? Ou flutuar para ela poder me levar na sua grandeza, né? Então, eu acho que o livro fez isso comigo, né? De buscar uma narrativa mais sensível, né? E não tão racional, porque eu acho que, de alguma maneira, eu fui afetada pela própria postura do Marcelo diante do que ele estava vivendo, na verdade, né? Eu até comentei com ele que eu fiquei muito impressionada com a carga semiológica, simbólica do livro, como que o livro se presta a inúmeras leituras, são vastas camadas de significação, né? Mas eu escolhi alguns eixos aqui para eu poder não me perder completamente nesse processo de embriaguez, de ficar inebriada pela experiência do livro, né? Então, a gente vai passar por alguns temas, assim, que eu vou só enumerar, mas eles estão dispostos ao longo da minha fala, né? De uma maneira que eu acho que ficou fluida, né? Ao longo do percurso, né? Então, a gente vai falar da relação entre a mãe e o filho, o lugar do pai,
a relação suspensão do casal, o corpo, né? E a fotografia como gesto criativo, né? Eu conversei brevemente com o Marcelo e ele me disse que a fotografia para ele funcionava como instrumento de autoconhecimento, né? Que ele fotografa e consegue entender o que ele está sentindo. E penso eu, não sei se é assim em todos os casos, né? Mas também se dá conta do que está vivendo, né? Do que está sentindo e do que está vivendo. Mas eu fiquei pensando na companhia do Winnicott, né? Que a fotografia ela tem, ela é uma experiência com valor em si mesmo, em si mesma, né? Porque ela permite o atravessamento da situação, da experiência, do conflito para o Marcelo, né? Ela é de alguma maneira curativa, né? Se a gente entende cura, né, como travessia, como devir, como movimento, como caminhada, né? Em psicanálise, né, uma certa psicanálise, né, passa pela ideia de tradução, de desvelamento do inconsciente, seus desejos, suas defesas, suas repressões, seus conflitos, né? E isso é parte do livro, né? Isso está lá, né? Trazer a consciência, né, como parte do processo de cura. Isso é verdade, está lá posto, né? Para algumas psicanálises, o destino, né, de análise seria um aporte de capacidade simbólica, né? O homem conhecendo o outro inconsciente que o habita, né? Esse elemento também está posto, mas eu acho que o livro e a fotografia para o Marcelo vai além, né? É que essa questão está na base, né, da nossa cultura, né? Porque a gente tem a ideia de que conhecer, de que saber é o que nos permite ser, né? A questão lá do cogito do Descartes, né, que inaugura, né? Penso, conheço, logo sou, né? Isso está na base da nossa cultura. Porém, né, o Winnicott nos lembra que o objetivo da análise é termos uma vida rica, é criar. Criar a si, o outro e o mundo. Ele nos diz que nós somos pobres se a gente apenas são, né? Sãos. O gesto de fotografar do Marcelo é pura travessia, né? A criança que brinca, né? E aí fazendo uma aproximação entre Marcelo e essa criança, né? A criança que brinca sai da brincadeira transformada, ainda que ela não entenda, nem deva entender o significado da sua brincadeira, nem as razões que a levam a brincar. O brincar, a arte, o sonhar, o gesto criativo, né, são gêmeos, são siameses, né? Eles nascem nesse lugar do transicional, do trânsito, da transição, né? Onde as coisas são transfiguradas pela criatividade, pela poesia, pelo transcendente. É uma revelação do transcendente, né? A gente vive a poesia, a gente sofre a transfiguração da poesia, né? A gente se transforma, né? Aqui, viver é fotografar, e fotografar é viver, né? O autor sai da experiência transformado e, portanto, um saber de si e da própria condição, né, se dá. O saber é a consequência da transformação, não é a origem. É depois que você, né, se dá, né, conta, né? Eu sei como me relacionar com a onda, né? Porque eu vivi a onda.
né? Eu não sei da onda antes de viver a onda, né? O Marcelo sabe, em alguma medida, o que é se tornar pai. A Helena, né, o que foi se tornar mãe, porque eles se entregaram. Isso fica muito nítido no livro, né? O livro, ele nos conta, né, um drama singular, né? Mas ele também revela, né, seu caráter universal, né? A fala da dor, da vulnerabilidade, da saudade de um homem que está a caminho de se tornar pai, porque isso não é um evento acabado, né? É um evento que se dá, né? É um processo, né? O livro fala da estranheza de lugares, dos espaços, né? A mulher, né, que aparece, a mulher quando está grávida, né? Se ela tem saúde, ela regride com a finalidade de entrar em estado de preocupação materna primária, né? O que seria isso? É um estado que se assemelha a uma sintonia devocional com o bebê, né? A gente olha e vê dois, né? Quando a gente vê de fora, a gente vê a mãe e o bebê, mas só existe um, né? Não existe um bebê separado da sua mãe, né? Nós primeiros somos dois, depois a gente é um. Essa ideia de indivíduo que está na base da nossa cultura é um problema, na verdade, né? Em muitos sentidos, porque isso vai se desdobrar em várias direções, né? Então, para que a mulher possa regredir, mergulhar no outro tempo, em outras companhias, experimentando outras necessidades, ela precisa de confiança, né? Confiança para mergulhar em si, em seu mundo subjetivo, seus antepassados, seus antigos lugares, objetos, sonhos, relações. É a possibilidade de poder enlouquecer, em certa medida. Se não fosse um estado, o Winnicott diz isso em alguns momentos, se não fosse algo desejável, saudável, né? A gente poderia achar que a mulher está adoecida, mas na verdade é um estado de absoluta saúde poder regredir, né? E ela também precisa de um ambiente de confiança no ambiente, na relação, no mundo, nas condições concretas da existência, né? Esse mundo precisa estar suficientemente estável, durável, para que ela possa se esquecer dele, né? Deixar de vigiá-lo, partir na direção dessa viagem, né? É como a gente percebe, por exemplo, que uma criança tem uma relação bem estabelecida com os pais, por exemplo, quando ela chega numa festa, por exemplo, esquece da mãe, esquece do pai, porque a relação está dada, a relação está posta, então ela pode se esquecer. Então, a gente percebe que, né, precisa ter uma relação de confiança, né? E é aqui, nesse lugar, que o Winnicott coloca a função paterna, né? O cuidar do ambiente, ele usa assim, né? Cuidar do ambiente para que possa sobrar mais mãe para esse bebê, né? Portanto, né, através do livro, de viver a experiência do livro, eu passei a supor, né, que ele foi possível porque havia uma relação amorosa, né, que havia permitido que eles pudessem se entregar a essa experiência onírica, né, louca, transformadora, que a gente vai ver com o caminhar, né, na direção do livro. A mãe é o corpo, que é outro elemento importantíssimo do livro, né? A mãe é o corpo,
o contorno que impede o desmanchar do bebê. A mãe é o tempo, a mãe é o ritmo, o fim da agonia, né? Tem gente que acha que a criança vive em plena paz, mas é pura agonia também, né? A paz é oferecida por esse ambiente que cuida, né? A mãe é o aconchego, a possibilidade de sonhar e de despertar para o seu bebê, né? Então, assim, a mãe é que permite, né, que o bebê possa despertar. Para isso, ela vive com o bebê essas experiências ultrassensíveis, né? Há um mergulho nesse registro. Então, retomando, né? A mãe, ela precisa de um ambiente que a sustente, que uma relação que permita com que ela entre nessa viagem, para que ela possa se oferecer ao bebê, para que possa emergir daí esse outro ser, né? A Helena, ela retrata precisamente isso no seu texto, quando ela diz o amor impiedoso, né? É a necessidade extrema de viver ou morrer do bebê que o torna impiedoso, né? Porque nascer não basta, né? O ser precisa despertar no corpo. E para que isso aconteça, a mãe precisa encantar, soprar pelos ouvidos, né? Tocar o corpo para que o espírito acorde, né? E se ponha, né, a enxergar, criar o mundo, a si mesmo e o outro, né? É uma brincadeira de deuses, fadas e demônios, essa história de nascer, né? Há, portanto, neste momento, uma história de amor se desenrolando, né? Cujo protagonismo não é o paterno, né? A entidade casal se dissolve, se dissipa, né? Como existia até então, né? Pela entrada desse outro elemento, né? É um casal que o casal se abre, a gravidez é um rasgar-se, inclusive do casal, né? Precisa abrir e, portanto, transformar a própria relação, né? A morte e a vida estão intimamente conectadas nesse movimento, né? Para que algo possa nascer, muita coisa morre, né? Ou se transforma, né? O acontecimento é sinistro, né? Em psicanálise, né, a gente sinistro é um estranho profundamente familiar. O fenômeno ele é tão significativo que as pessoas são renomeadas. Elas ganham novos nomes, né? Mãe, pai, avó, tio, né? O mundo renasce com a criança, né? Renascer traz em si também a ideia de morte intrínseca, a ideia do renascimento, né? É um evento doloroso e misterioso, né? O evento ele é tão absoluto que vai se desdobrando, né? E se tornando compreensível aos poucos, lenta e gradativamente, né? Porque a transformação, né, é profunda, né? O Marcelo consegue, a partir da fotografia, nos colocar na sua posição experiencial, né? De maneira cognitiva e afetiva, né? Nos revelando sua compreensão, sua confusão, sua dor, sua vulnerabilidade, né? A carga poética, simbólica, né? Que permite que a gente se coloque nesse lugar, né? Sendo capaz de nos transformar em Marcelo, em marido, em amante, pai, mas também em mulher, mãe, criança, desejo,
flor, água, peixe, né? Muito a gente já escreveu sobre a vulnerabilidade e a sensibilidade da mãe, da criança, né? Mas a gente fala muito pouco sobre esse lugar do pai e esse atravessamento e essa dor e essa incerteza, né? E assim, um pouco porque, né, a maioria dos homens se defende desta posição, né? Reage, né, a essa possibilidade, né, da vulnerabilidade, né? Não é só a mulher que está vulnerável, né? Esse processo deixa vulnerável também, né, o pai, né? Então, em alguns casos, o homem vai viver esse drama de uma maneira muito defensiva, né? Diferente do que o Marcelo viveu, se entregando, se rendendo, né? Os homens podem, né, entrar numa luta, né, com a mulher mãe, né, com o bebê, né, se negando a ser tomado pela experiência, né, resistindo a entregar seu espólio, né, vamos dizer assim, né, seu domínio, sua força, né, isso é uma coisa muito séria, né, na nossa sociedade, né? Mas assim, isso não quer dizer que o Marcelo não estivesse lutando, né? E como estava lutando, né? O livro conta essa odisseia, né? Nesse sentido, me chama muito a atenção, né, como eu já disse, a alta carga semiológica que esse trabalho tem, né? E ele resiste, o trabalho resiste a uma manipulação mental, cognitiva, idealista, né? E, portanto, a uma captura meio reducionista, né? Porque o trabalho de elaboração propõe sentidos e camadas de significação muito complexas, nada maniqueístas ou morais. Isso também é muito interessante. Fala de amor, família, desejo, encontro e desencontro poeticamente, né? Revelando o transcendente, um belo potente, né? Nada arrumadinho, nada romantizado, né? E romântico aqui como uma palavra, como algo que expressa algo ruim, né? Assim, né, na minha percepção, esse livro é capaz de fazer companhia, né? Companhia com letra maiúscula, né? Porque isso é uma coisa muito sofisticada e muito rara, né? Ele nos auxilia no processo do estabelecimento de um contorno para essa experiência de alteridade radical, né? Que é vivido a partir né, da gravidez, da chegada do Domênico e desse processo de transformação, né, que se dá sustentando a gente nesse mistério, né? O livro nos ajuda a fazer essa travessia, né, como uma canoa que nos permite, né, entrar, né? Aí agora eu entro exatamente no livro, né? Então a primeira imagem, se você quiser, que é a Helena. Tá todo mundo vendo aí? Sim. Eu vou colocar aqui em tela cheia, só um segundo. Opa, aqui, né? Peraí, deixa eu voltar ao outro formato, porque ali não vai mostrar a página dupla. Eu acho que é importante a gente ver a página dupla. Desculpa, gente. Aqui, eu vou deixar assim, porque assim a gente vê a página dupla. Pode ir, Raquel. Assim, fechar os olhos, né, é apagar o mundo, é se desconectar do mundo externo e mergulhar no mundo interno. É um sonho? É um pesadelo?
a gente vai perceber que esse gesto, né, serve bem como símbolo do próprio processo de maternagem, né? O desinvestimento da mulher do mundo e a regressão para um outro tempo, uma outra linguagem, um outro registro, né? Então, de alguma maneira, né, a Helena nos convida a entrar nesse outro registro, né? E a gente, né, se permite ser levado por isso, né? Em seguida, né, a outra imagem, o livro nos apresenta com quem essa mulher sonha, né? Aparece, né, o perfil da criança, né? A gravidez, ela acontece no registro imaginário, né? Também, né? A mãe sonha seu bebê, sua personalidade, sua vida, né? Ela gesta o corpo no seu ventre e o seu espírito na sua imaginação, né? A criação de uma ambientação onírica, sombras, perfis, meias imagens, vazios, solidão, né? Aqui nós estamos mergulhados na onda, né? Ela nos sacode o corpo, né? Todo como, né? E o corpo acorda, né? E se põe a falar, né? Pode passar, Marcelo, a fotografia da árvore, né? A fotografia, essa fotografia é linda demais. A fotografia da árvore, do apartamento que ilumina a árvore, né? Parece, na verdade, né, olhando pelo desdobrar das imagens, né, que se seguem, né, como se a árvore sonhasse com um apartamento, né? Como se ela fantasiasse a vida e o calor que se desenrola naquela casa. Ela que está isolada e só, né? Então, eu estou entrando aqui com a minha leitura, né? A minha possibilidade de leitura, e estou me permitindo enlouquecer um pouco nesse convite e nesse processo, né? Depois, na próxima foto, né, a árvore ela está refletida no teto, né? Ela é sombra, é presença suspensa, é espírito, é fantasma. Eu penso que aqui o Marcelo ele se apresenta como árvore. Eu acho que tem uma identificação aí nessa questão, né? Há uma hibridação entre a natureza e o humano, né? O humano como natureza, né? Eu penso que esse processo se deu ao longo de todo o livro, né? Por diferentes imagens, de diferentes maneiras, né? Marcelo como árvore, Helena como flor, né? É uma imagem poética muito muito linda, né? A foto seguinte aqui da Helena, não, volta, a Helena e né, a mãe e o filho, né? É o retrato da fusão, né? De né? Áreas de irrealidade, né? As irrealidades estão misturadas. O real é irreal, o irreal é real, né? Sombras, né? E aí vai dando essa sequência, né? Depois, né? Sombras, corpos incompletos, né? Mas e vai mudando a dimensão da luminosidade, segundo a minha percepção, né? As imagens, né, do livro, né, elas são interrogações para mim. Elas transportam perguntas, né? São uma tentativa de aproximação, né? A criança, logo depois, né? A criança diante do espelho, né?
ela está se constituindo como pessoa, está a caminho, né? E a mãe do lado não aparece nitidamente, né? Está em um segundo plano, né? Ou aparece em outros momentos como um corpo aos pedaços, né? Os pedaços que a criança deixa pelo caminho depois de comê-la é uma pergunta, né? Porque a criança, o amor impiedoso, né? Que devora, né? O corpo dessa mãe, o tempo dessa mãe, a dedicação dessa mãe, né? Como estamos no campo dos sonhos, campo do paradoxo, onde os elementos se misturam, né? São um e outro ao mesmo tempo. A mãe é seu bebê, o bebê é a mãe, o pai é a mãe, o pai é o bebê. Podemos olhar para essas fotografias como o pai que se questiona em meio a um grande estranhamento. Mas também podemos enxergar a perspectiva da criança. A criança que começa a se perceber. Ele é pedaço, pedaço de alguém. E a mãe que não aparece com clareza, pois é parte do mundo subjetivo do bebê, né? O fotógrafo tem uma pergunta para esse corpo, né? Eu fico o tempo todo ele está na fotografia investigando esse corpo, né? Ele investiga o corpo. O corpo aqui não é só elemento de desejo, embora, né, ele esteja lá em todas as fotos, né? Mas é também um corpo mistério, um corpo natureza, um corpo divino, um corpo demônio, um corpo de criação, de transformação e encontro, né? A fotografia vai nos contando a serviço de quem esse corpo está, né? E a criança vai aparecendo ao longo do livro, ora mais nítida, ora fusionada com a mãe, né? Num movimento como um ritmo da onda mesmo, né? Ora ela está constituída, ora ela está num processo de permanecer, de durar, ora ela está fundida à mãe, né? Nesse processo mesmo de vir a constituir-se, que não é linear, né? Que ele vai se dando aos poucos e ora se integra, ora se desintegra, né? Ora se desmancha, né? Nesse processo, né? O homem criança, Marcelo e o filho, né? Desejam o corpo da mãe, mas não consegue percebê-la por inteiro, né? Na sua realidade, na sua inteireza ainda, né? A mulher, ela aparece por partes, como se o fotógrafo também estivesse tentando reconhecê-la, conhecer de novo, né? Reintegrá-la, né? E o que move é uma espécie de saudade. A gente escuta, né, e sente a saudade o tempo todo, né, ao longo do livro, né? Nitidez e imagens misturadas. As coisas e as pessoas são e não são, estão em trânsito, né? Dançando embriagados na casa mundo, né? Até que vem aquela foto da mulher diante do livro, mais para frente, do vidro, da mulher, depois, essa foto. É linda essa foto, é linda essa fotografia, ela está deslumbrante nessa fotografia, né? No vapor, né, há a marca da mão da criança. É o ar quente que a Helena inspira, né, que revela a marca da mãozinha da criança, né? Como se essa marca saísse dos pulmões da Helena. A criança é presença definitiva, é memória encarnada, né? Mas já está no campo do simbólico, né? A mão remete à criança. Ali eles estão separados, estão conectados, mas já, né, já está como representação
da experiência, né? Aí, né, ela está diante do vidro da janela, né? O vidro ainda é fronteira, né? Mas parece que o mundo já pode ressurgir, né? A fotografia seguinte é quando o Marcelo começa a ganhar certo contorno humano, né? Mas ainda há uma certa imaterialidade em ambos, né? Como se esse encontro ainda estivesse distante. O elemento mais nítido, né, nessa fotografia é a toalha, né? Como se os objetos fossem a representação da permanência, né? Que nos permite perceber que nós estamos em trânsito, né? Estamos etéreos, né? Como uma nova onda, né? Somos mais uma vez arrastados para uma imagem da mãe conectada ao filho. Quando a gente acha que, né, a coisa está chegando ao fim, a gente é mais uma vez arrastado para essa mãe conectada ao filho, né? A mulher flor, né? Porém, para mim, daí em diante, daí do aparecimento do Marcelo para diante, né, a sensualidade do corpo feminino fica mais robusto, mais nítido, né? Essa foto é de uma delicadeza, né, sensual linda. A criança e seu corpo, né, aparecem muitas vezes em planos que nos lembram que o corpo, né, tem um jogo a partir daí, que o corpo da criança parece que o Marcelo consegue apresentar como se o corpo que veio do corpo do outro, né, dele próprio e da mãe, né? Em diante tem aquela fotografia da poltrona, essa fotografia. De novo, né, parece o homem árvore, né, que assiste o despir, ansiando, desejoso pelo corpo, pela mulher, pelo encontro. É algo que vai numa determinada direção e volta, né, como um movimento, o ritmo da natureza, né, esse processo de ir e vir, né, e de ir alcançando outras coisas, mas delas irem se dissolvendo também, né. Depois disso, né, há uma foto, essa foto, onde essa ressurge, né, a mulher mãe, né, de novo, né, suspensão, espera, interdição, aquele corpo, né, ainda se põe a brincar, né, corpo, mãe, bebê, corpo, espaço de brincadeira, corpo, espaço, lugar, casa, né? Então, tem esse jogo, né, da espera, da saudade, daquilo que, né, que ainda está por vir. Depois aparece o ninho, né? O ninho. O ninho está vazio, né? Mas ainda é ninho. É aconchego, né? É ninho, aconchego, né? Mas ele é aconchego para quem? Acho que fica essa pergunta, né? O sonho vai ganhando mais intensidade sensual. Vamos acompanhando a nitidez crescente do desejo. As fotos são sensuais. O homem desejo, homem peixe. O livro vai seguindo em uma sequência de fotos onde algo aparece como homem, natureza ressequida, né? Mulher em meio à água, como algo que irriga, brota, faz nascer, jorra, né? Como um encontro de prazer, né? Um prazer anunciado, né? Uma memória de futuro, né? Um paradoxo mesmo, né? Algo que remete ao passado, mas que anuncia o futuro, né? Os tempos, né, também estão misturados. Estamos sonhando, né?
um pedaço do corpo mãe, beleza, estranheza, sustentação. Aquela foto que passa para frente, Marcelo, por favor, mais. Essa, né? Um pedaço do corpo mãe, beleza, estranheza, sustentação. Na sequência, o menino que dança, né? Uma dança mágica, né? É a dança da alegria de quem se sente livre, afastado temporariamente da dependência, um menino dono, menino homem, homem, menino, né? Aqui o menino parece simbolizar, né, a alegria, a liberdade, né, anunciando um novo momento, né, uma alma em festa, né? Em seguida, a fumaça, né? Ela nos lembra, né, que estamos nesse território onírico, né? O corpo feminino quase nu, transparência, insinuação, né? E em sequência, por favor, Marcelo, né? Pena. Aí, né? Corpo feminino nu, peixes corpos misturados, gente bicho, encontro sexual, mulher enebriada de prazer. A foto, passa, por favor, Marcelo. As fotos seguintes, na sequência, o gozo. As folhagens em velocidade, homem, árvore em vertigem, ganhando corpo como bicho, vigor, força e beleza, né? Enfim, a foto do encontro íntimo, né? A foto do encontro dos pés, né? Da intimidade, da proximidade, da estabilidade, o amor, né? Posto de uma maneira linda, né? Essa foto é uma apresentação amorosa contundente e, né, o corpo agora sabe, né, e procura, né, sabe do outro e procura o corpo do outro, né? É uma transfiguração poética essa fotografia, né? Aí, né, quando você chega aí nesse momento do livro, você fala, bom, então acabou, né? Acaba aqui, a gente adora uma história feliz, uma narrativa com um final feliz, a gente ama, né? Só que aí, né, não acaba aí, né? Tem um novo mergulho, né? Você está ali em sofreguidão e descanso, né? De repente você tem um novo mergulho, né? As fotos seguintes, né? Elas nos contam que a realidade ela preserva algo de tudo que foi vivido, né? A raiz exposta, o desejo insaciável, né? O corpo anjo, asa, oco, né? O estranho que brota indefinido, a fera, a festa, a vitalidade, a embriaguez, né? Que é aquela são essas luzes, né? Essa coisa, a embriaguez, e a feiticeira, a embriaguez e a feiticeira encantada. De repente, nos damos conta que girávamos junto com o manto encantado da feiticeira que dança para realizar sua feitiçaria. Giramos com ela, por ela, através dela. E então, por favor, Marcela, a última, a foto da... Isso. E então, ela desperta e nos encara. Seu olhar é de espanto. Pelo sonho que se passou, por tudo aquilo que foi vivido, ou por nos encontrar
espiando atentamente sua intimidade. Também nós despertamos assustados da loucura, encantamento, transfiguração. A mágica transforma os personagens, a natureza, o mundo e nós. Ao final, quando aparecem as fotos, lá no final, né, as fotos da Helena, do Domênico, do Marcelo, né, estamos fora do campo onírico, né, da mágica, né, é depois desse transe, né, vocês aparecem aí como pessoa, né, o Marcelo segue a namorar sua Helena, a Helena descansa na família formada, o Marcelo pode reconhecer sua intimidade familiar com nitidez, o Domênico vê, encontra, cria sua mãe e seu pai, né? Ele é um pouco ela, é um pouco ele, né? A travessia deixou a presença, o espírito uns nos outros, né? Sem deixar de ser eles mesmos, né? De novo o paradoxo. A tarefa de nos tornarmos cada vez mais quem somos, sem nunca antes ter sido, pela brincadeira de nos fazermos outros, homem, mulher, criança, árvore, flor, espírito, desejo, caminho, revelando uma doce realidade transfigurada pelo fogo transformador. É isso. Uia? Sim. Eu acho que todo mundo precisa de um segundinho para sentir um pouco todo esse texto, toda essa fala. Eu vou deixar aqui um pouco na tela para todo mundo aparecer um pouco, para a gente ver aí quem quer comentar, perguntar, citar alguma coisa, questionar alguma coisa, refletir. É interessante que... Deixa eu me colocar aqui um pouquinho. É interessante que... deixa eu marcar aqui. Nessa sequência de falas, né? Teve a do Sérgio, teve a da Juliane, e agora tem a sua. Como tem camadas diferentes para a gente poder trabalhar e discutir, e eu mesmo, né? Receber o trabalho e sentir como é que o trabalho vai repercutindo nas pessoas. Eu acho que você falou um monte de coisas aí, de figuras que eu coloquei no trabalho, e quando eu coloquei eu não tinha claro, mas que para mim agora são também muito mais claras, né? Então, essa questão do peixe que você colocou para mim, por exemplo, eu sempre me questionei o porquê que eu tinha colocado aqueles peixes ali, entendeu? Mas depois eu sabia que eles tinham que estar lá, mas eu não sabia exatamente o porquê. Para mim agora ficou muito mais claro a função deles, né? Alguém quer perguntar, comentar alguma coisa? O homem peixe, né? Mulher aquário, né? Útero. Não estamos te ouvindo, Raquel. O Não sei. homem... Ah, Tá me ouvindo agora? sim, agora sim. O homem peixe, né? A mulher aquário, né? O útero, o lugar né? De formação do ser, né? Assim. Eu achei impressionante, achei lindo, também vi por um outro viés, depois de ter assistido a Juliana na semana passada, esses vieses, né? Eu acho que existe essa palavra, né? Plural de viés é vieses, não é isso? acho que sim. Mas aquela passagem do Marcelo, essa visão do Marcelo, quando me impressionou muito o discurso da Raquel,
naquela passagem do Marcelo começando a aparecer, não muito nitidamente, aquela toalha mais em foco, né? como uma coisa mais real, e a Helena também sobre desfoque. A partir dali, eu acho que ganhou uma força assim, que talvez eu não enxergasse tão claramente, apesar de ser apaixonado pelo livro. Mas achei ali que, sabe, como se fosse um novo capítulo ali, sabe? Estou tentando encontrar ela aqui no meu livro, mas não estou achando. Mas é isso. Parabéns, Raquel. Adorei. A Isabela escreveu aqui, não sei se você está vendo aí, a Raquel, a Isabela escreveu: o peixe também como atravessamento do mar. Sim. Quem mais quer falar alguma coisa? Comentar? Lê? Estou digerindo. Eu achei super interessante, assim, é uma leitura do trabalho, né? É diferente do que a gente teve nas primeiras conversas, que tem uma visão mais de quem faz também, né? De quem é autor. É uma leitura, e no primeiro momento eu fico achando, assim, maravilhosa a leitura, e super lisonjada, e pensando, tomara que isso tudo esteja mesmo na gente. Tipo, olhar para esse processo, pela leitura que a Raquel faz, acomoda tudo, né? Acomoda um monte de emoções e acomoda um monte de nuvens e de coisas que ainda não estão tão assentadas. Então, é uma visão, uma leitura externa, a partir do seu livro, mas que coloca esse nosso processo de um jeito muito generoso, que eu fico até, assim, você falou, Lê, não, acho que eu prefiro não falar, porque eu não quero estragar isso tudo em mim, sabe? Eu quero ficar com essa leitura, porque ela realmente acolhe, eu acho, esse processo todo. Você está falando uma coisa agora que me veio na cabeça, né? Porque o Sérgio e a Ju são artistas, né? No sentido de também criarem, né? Também fazerem criações dentro do campo das artes visuais, principalmente. A Ju não somente, mas também. E a Raquel e o Leandro não são, nesse sentido, pessoas do campo da criação artística com artes visuais. Então, trazem uma leitura de um outro lugar muito diferente, né? Não só pela profissão, Raquel, mas também por esse lugar de criação, né? E isso, eu não tinha pensado nisso quando convidei vocês, né? Mas realmente tem um sentido total fazer. Até a sequência de como isso está sendo feito ganha contorno e sentido para mim. Quem mais, gente? Ninguém quer perguntar e comentar nada? Eu acho incrível, assim. Eu acho maravilhoso, porque quando a gente está fazendo uma arte ou a gente está criando, a gente fala muito da gente, né? A gente fala da gente, a gente fala do nosso entorno. Então, eu sempre liguei muito à arte, à psicologia, à terapia, e não desmerecendo os outros palestrantes, mas era o assunto que eu mais estava querendo ouvir, né? Eu faço terapia faz 30 anos, então isso me encanta muito, né? Você observar o comportamento, os símbolos, a conexão entre as coisas, e que eu acho que uma psiquiatra, uma psicóloga, uma terapeuta entende mais. Eu não sei, e você falou que geralmente a terapeuta escuta, né? Mas enquanto ela escuta, a cabeça dela está a mil, assim, ela está
ela está fazendo várias conexões, ela está entendendo tudo, mas ela quer que o paciente chegue lá. Ela não precisa falar, mas ela vai dando indícios e o paciente acaba chegando a certas conclusões por ele próprio. Você está de parabéns, eu fiquei emocionada, eu acho que esse texto é para ser guardado para o Marcelo e para a Helena lerem mais vezes. Obrigada, Raquel. Obrigada. O Marcelo e Helena, eu queria, e Raquel, sou a Ana, não aqui. Tudo bem, Ana? Eu queria dizer que, não sei, me parece que esse tipo de transformações e de aventuras dura a vida toda, não? Eu acabo de ser avó, estou com uma netinha de menos de 15 dias, e a gente revive e revive, assim que Marcelo fotografar a vida toda, com todos esses, porque o filho, eu acho que é o processo, não sei, até que sai de casa, e depois quando passa essa fase em que eles vão formando a família, a gente revive tudo de uma maneira muito forte, não? Então, eu acho que nossa vida é um pouco isso, não? As transformações, sei lá. Então, não é todo mundo que pode botar isso numa criação, mas de alguma maneira a gente, bom, os que tentam por aí, mas eu acho que isso, a vida é isso, não? É constante mudança, adaptação, até, imagino que até morrer, aí depois acabou, mas é isso, não? O Winnicott diz que o nosso último gesto maturacional é a gente poder abraçar a nossa própria morte, né? E é esse movimento mesmo, né? Assim, essa coisa do vai para frente e volta para trás. A gente volta para trás em busca, né, de ressignificação, de revisão, de reencontro e voa para frente, né, na tentativa de criação, de destino e, como último ato, a própria morte, né? Então, a morte e o nascimento estão profundamente conectados. Em geral, a gente vê na clínica que as pessoas imaginam, no registro imaginário, né, o que elas imaginam como morte, muitas vezes tem tudo a ver com o próprio processo de nascer, como foi para elas e como elas significaram ou foram significadas pelas famílias, né, nesse processo do nascer. Então, acho que sim, acho que é a vida toda. Nunca está pronto, né? A gente está sempre encaminhada. Eu fiquei com vontade de compartilhar uma outra percepção, assim, que eu acho que esse livro do Marcelo, para a gente, no nosso núcleo, ele tem esse papel de organizar e de dar significado mesmo para esse momento, né? E as leituras todas que estão surgindo desse livro, essas desse ciclo e outras mais espontâneas que surgem, né, de algumas pessoas, também fazem esse papel de ressignificar, porque a nossa memória vai colocando essas camadas, como você fez o gesto, né, e volta, então o que aconteceu lá ganha novos significados. E eu acho que isso ficou claro quando vocês tiveram uma conversa, não sei se é a primeira, enfim, alguma conversa prévia, né, antes desse nosso encontro aqui. No fim do dia, a gente estava conversando e o Marcelo estava impressionado com alguma leitura que você tinha feito e com a sensação de que ele mesmo não tinha entrado da maneira como ele deveria naquela dor ou naquilo que ele vivia naquele momento, porque não tinha tido espaço para entrar naquela dor.
e que ele precisava, então, desse espaço. E eu me lembro de falar, não, mas chega, vamos sair agora. Que bom que tem essa leitura, que bom que tem essa percepção, mas vamos guardar isso e vamos sair. Não é para voltar para lá, é para sair. Mas eu acho que é um pouco por isso, assim, a gente vai mesmo ressignificando e voltando, né, naquilo e trazendo essas novas camadas. Eu preciso desligar o microfone. Que mais, gente? A Raquel, a Isabela escreveu aqui: Raquel, fiquei muito emocionada com sua leitura. Desde quando você falou sobre o seu processo de entrega para a leitura, até como nos guiou no mundo onírico que o Marcelo nos convoca. Foi muito intenso e rico. Ainda estou arrebatada e em digestão com tudo isso. Parabéns. Muito obrigada. Bonito, Isabela. Obrigado. Lindo. Eu fiquei com uma curiosidade, Raquel. Qual é o seu signo que você começou? Eu sou Capricórnio. Ah, tá bom. Capricórnio com ascendente em Aquário e lua em Peixes. Eu pensei que você fosse virginiana, mas tudo bem. É porque eu sou obsessiva. Talvez. Vamos lá, gente. Ninguém mais quer falar nada? Vou dar aqui 1 minuto para as pessoas reagirem, senão... Bom, Raquel, eu queria muito te agradecer, porque, na verdade, eu acho que a Lê falou uma coisa que é uma verdade, sabe? Essa questão da gente projetar a nossa singularidade, né, num trabalho. Quando a gente está fazendo um trabalho, né, agora falando um pouco pelo lado do autor, né, quando a gente está fazendo um trabalho, especialmente um trabalho como esse, que é um trabalho que surge de uma não de um pensamento, de um conceito, mas surge de uma experiência de vida. E a gente tenta transformar essa experiência, tornar legível essa experiência através de uma linguagem, no meu caso é a fotografia. Ou seja, o que eu quero dizer é que quando um trabalho vem de um campo do campo sensível, né, do campo da intuição, e não de um pensamento organizado e constituído, de um conceito que aí você cria uma plasticidade, qualquer que seja ela, para justificar aquele conceito, que não é da minha ordem, a minha ordem é da intuição. A gente tem esse conhecimento intuitivo e que traz essa singularidade, mas ele tem que ter sentido e reverberação na sociedade. Então, ele tem que ter uma certa universalidade, você falou sobre isso, né? Mas é muito difícil para um autor ter consciência da dimensão daquilo que ele faz, nesse sentido, né? A gente nunca sabe, porque depois que o trabalho está feito, é isso, ele ganha a vida, ele ganha circulação, e cada um com a sua cultura, a sua experiência, vai recebendo isso e vai dando as suas leituras. E aí é maravilhoso quando a gente tem essa possibilidade de troca, porque a gente aprende muito com o próprio trabalho. E hoje eu aprendi muita coisa sobre o meu próprio trabalho, assim como eu aprendi muito quando a Juliana falou, como eu aprendi muito quando o Sérgio falou. Hoje eu tive mais uma oportunidade de aprender um pouco, né? E hoje à tarde eu tive um encontro, que eu não vou mencionar com quem, mas eu tive um encontro que a pessoa falou assim: você é muito corajoso de deixar o outro, né, se expor dessa forma, né? Foi algo nesse sentido. E eu acho que a coragem, eu acho que é verdade, tem que ter uma certa coragem, mas, ao mesmo tempo, essa coragem é mais ou menos que nem se jogar no mar, sabe? Você sabe que depois a experiência pode ser boa, que alguma coisa boa você vai extrair dali, né? Você poderia ter vindo aqui e falado um monte de coisa que eu odiasse, mas alguma coisa eu teria aprendido do mesmo jeito, né? E eu acho que isso não tem preço, sabe? Não tem o que pague essa experiência. Não tem nada no campo de retorno, de reconhecimento
ou financeiro que um trabalho possa provocar, que pague a dimensão de que é ter uma troca tão sincera sobre o que você faz, sobre o que eu fiz, né? E receber tantas novas percepções que vão me fazer pensar sobre tudo isso. Então, eu queria te agradecer muito por essa experiência, agradecer muito mais uma vez a sua generosidade de se dedicar a fazer isso. Não tem como agradecer, colocar em palavras. Então, eu só queria que ficasse registrado a minha gratidão mesmo por você e por tudo isso que a gente viveu aqui hoje. Eu agradeço também essa oportunidade. Para mim, né, foi uma experiência. Bom, eu te falei, eu sou bicho de consultório, de intimidade, esse lugar é um lugar árido para mim, mas foi, ao mesmo tempo, me permitir ser levada pelo seu trabalho, pelas suas emoções, pela Helena, me apaixonar pela intimidade de vocês, né, por vocês, criar um afeto, né? Fiquei acompanhada de vocês desde do momento do convite, né? Fiquei habitada pelo livro e acho que levo ele comigo e vocês para os próximos encontros com os meus pacientes, com quem, né? Com quem foi, né, na minha vida e com quem será, porque, de fato, eu acho que esse livro, ele nos ajuda a dar contorno para coisas que a gente vive, para experiências que a gente teve, né? Então, eu agradeço muito o convite, foi um exercício difícil para mim, mas foi, ao mesmo tempo, delicioso. Eu fiquei fiquei muito tocada, muito emocionada, muito embriagada pela sua fotografia. Eu te disse, né, eu não entendo lhufas de fotografia, mas eu amo fotografia, né? E quando ela se dá a isso, né, é muito potente. Ela é muito poética. Muito obrigada.